Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe, sempre a gente aqui no Nossa Macaé procura conversar, tratar, trazer assuntos que são importantes e relevantes para a nossa cidade. Hoje a gente vai falar mais uma vez de servidor público, só que sobre uma outra ótica. Você lembra, há poucos dias a gente recebeu aqui a presidente do Sindicato dos Servidores, falamos sobre o trabalho do sindicato, a mobilização, a assistência que o sindicato oferece ao servidor público, esse momento interessante de um diálogo e de uma boa sinergia entre o poder público e o órgão representativo dos servidores. E agora a gente vai falar de dentro da prefeitura para fora, do servidor por dentro. Eu estou recebendo hoje aqui no Nossa Macaé o secretário Aristófeles Quirino. É difícil falar Aristófeles, rapaz. Ele é que é o secretário, era o secretário de Recursos Humanos, secretário de RH. E hoje é o secretário de Gestão de Pessoas. Ari, eu quero ao mesmo tempo agradecer a sua presença aqui e desejar boas-vindas ao Nossa Macaé e, ao mesmo tempo, já deixar uma pergunta engatilhada, que é o seguinte: a mudança de nomenclatura para secretário de Recursos Humanos para secretário de Gestão de Pessoas dá uma ideia de algo mais abrangente em relação a como se relaciona o poder público, que é o patrão, e a sua força de trabalho, que é o servidor, não é isso? Silvio, boa tarde. Pergunta muito pertinente. É importante falar aqui, Silvio, que desde janeiro de 21, no início da gestão, a gente vinha implementando ações políticas aí voltadas para os servidores, mas política de valorização responsável e sustentável, e diversas ações de acolhimento e cuidado com o servidor. Quando a gente chegou agora nesse momento da reforma administrativa, então de forma pensada e estratégica, sugerimos aí, passamos para o governo a mudança de nomenclatura de recursos humanos para a gestão de pessoas. Certo. Nada mais é a nomenclatura mais apropriada e adequada com relação ao perfil da nossa gestão, que é uma gestão de fato, acolhimento ao servidor, de implementar políticas de valorização, e faço questão de dizer valorização responsável e sustentável. Então foi uma mudança significativa, que hoje, na verdade, quando a gente fala, a gente está gerindo pessoas. Então você entende que gerir pessoas, você está lidando com o capital humano e o capital intelectual. Então, assim, foi de fato adequando ao nome e ao modelo de gestão que nós temos hoje no município de Macaé. Que é também, eu imagino, né, Ari, considerar que você tem uma massa entre servidores concursados, estatutários, e servidores transitórios, esses que são nomeados, contratos, processo seletivo, algo aí em torno de 17 mil pessoas aproximadamente, e é uma massa muito heterogênea entre si. Você tem faixas etárias diferentes, Sim. Você tem gente de realidades de vida distintas, de valores distintos, e é todo mundo se relacionando, e é preciso ter um olhar muito cuidadoso com essa massa que não é unânime, ela não é igual, né? Na população que a gente tem, que eu costumo dizer que nós temos hoje, Silvio, dentro da prefeitura, uma cidade, que a gente tem mais de 16 mil servidores. Agora, um dado importante, Silvio, dentro dessa população, mais de 70% são mulheres. Olha aí. Tanto é que a gente está implementando algumas ações agora, que começa na primeira semana de julho, que é a aula de defesa pessoal para as mulheres, por exemplo. Como a gente já identificou o maior número,
Então, realmente, a gente tem várias ações aí voltadas, mas assim, entendendo dessa população que não dá para tratar os servidores como se fossem todos iguais, um caminhão de japonês. Mas o que é mais importante, assim, o que a gente vem buscando é um bem-estar, Silvio, o bem-estar no ambiente de trabalho. Por exemplo, antes de chegar aqui, eu passei agora na casa do servidor e fui lá cumprimentar uma equipe da UFRJ que está concluindo agora uma semana, a equipe, o grupo de enfermeiros de acolhimento aos servidores. Você vai lá agora, todo mundo que chega vai lá ter um atendimento separado, individualizado, que nada mais é o que? É que a gente fala que é a saúde humanizada do servidor. Então a gente está aí de fato identificando dentro dessa população as particularidades, as necessidades dos servidores e propondo ações e políticas em prol dos servidores. Certo. Recentemente o prefeito Elbert anunciou que ali nas antigas dependências do Hospital da Unimed, no centro, Rua Francisco Portela com Rua Tenente Coronel Amado, né, todo aquele complexo ali, que ele está adquirindo aquele complexo e vai levar o pronto-socorro da Imbitiba, o Madre Teresa de Calcutá, o ambulatório, vai levar para lá, que é um espaço maior, mais central, com uma distribuição interna bem mais... Perfeito. Né, tem ali salas já prontas, adaptadas para determinados procedimentos, etc. e tal. E aí surgiu a informação de que as dependências onde hoje funciona o pronto-socorro na Imbitiba, acho que aqui na rua Luiz Belegar, salvo engano, eu confundo a sequência de ruas aqui da Imbitiba que levam até a praia, de que ali seria construída uma clínica do servidor. Essa informação começou a circular na semana passada. Tem algum fundo de verdade? É algo que já é oficializado ou é só uma ideia? Não, tem sim, Silvio. Na verdade, existe um projeto, aliás, já tem quase 2 anos, de nós implementarmos uma policlínica do servidor em Macaé. Certo. Assim como tivemos a Casa do Servidor, estamos agora na fase de locação da Escola do Servidor e estou com um processo rodando que também é a policlínica do servidor. De fato, vem sendo cogitado ali naquele espaço, que assim que o asilo ali, o pronto-socorro sair daquele espaço, a gente implementar a policlínica do servidor. Mas ainda não foi batido o martelo, não. Mas é mais uma ação, Silvio, é importante falar, mais uma ação aí, mais uma política de valorização do servidor. Que você imagina nós termos aqui uma policlínica específica para os servidores e seus dependentes, com todas as especialidades médicas, ou pelo menos as especialidades básicas, que você possa atender e socorrer os servidores. Lembrando a minha fala inicial, a gente tem uma população de mais de 16 mil servidores, que merece todo acolhimento e cuidado aí do... Vai ser fantástico para o servidor, extensivo aos seus dependentes. Extensivo aos seus dependentes. Isso vai ser muito bom, muito bom. Assim, Silvio, assim como a Casa do Servidor foi um sucesso e tem sido, você já foi na Casa do Servidor? Já, já. A gente está batendo recorde de atendimentos ali, você sabe que a gente tem as terapias integrativas, tem a parte com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, odontologia. A Casa do Servidor está se tornando pequena. Está se tornando pequena. A gente teve agora uma campanha, uma parceria em conjunto com a Secretaria de Saúde, que é a vacina, né? Não sei se você foi lá, mas muitos servidores aderiram à campanha. Então é um espaço que foi criado para acolher e cuidar, mas está ficando pequeno. E qual a ideia da policlínica do servidor? Ela ter as especialidades para você concentrar a parte de atendimento específico do servidor na policlínica. Inclusive os atendimentos que hoje estão na Casa do Servidor. Por exemplo, a parte de psicologia, o psicólogo, sim, nutrição, algumas demandas a gente vai levar para a policlínica do servidor. Certo. Porque não faz sentido você ter, tanto na casa quanto na policlínica, 2 tipos ali, o atendimento simultaneamente. Legal centralizar, né? Sim, porque na verdade a gente não só quer, Silvio, a ideia nunca foi igual a questão da casa do servidor. Não é dizer que tem uma policlínica, dizer que tem uma casa para cumprir protocolo. É oferecer ao servidor um atendimento de qualidade, de excelência. Então, para isso, você concentrando ali para fazer a gestão
eu tenho certeza que vai ser bem melhor em busca desse objetivo que é o nosso, de manter um atendimento de excelência para o servidor. No momento em que a gente grava esse podcast aqui, a Prefeitura está, nesses últimos dias, fazendo as convocações dos aprovados no concurso público, no último concurso público, notadamente pessoal de Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. Eu queria saber de você, Ari, com esse reforço na força de trabalho, no número de servidores, qual o impacto que isso vai ter na ponta, na prestação do serviço da Prefeitura à população, ao cidadão? Nós temos aqui duas situações. Nós temos a questão da educação, que você tem um déficit de pessoal, que é de professor e do ASE, que é o Auxiliar de Serviços Escolares. E a gente tem também a questão da substituição dos contratados. Isso, o pessoal que era do processo seletivo, né? Porque é importante aqui reforçar, Silva, a gente não pode ter um concurso vigente e ter contratados naqueles cargos. Senão amanhã a gente vai ter problema aí com a preterição dos cargos. Então, a gente está com duas ações, por exemplo, na educação. Suprir o déficit e, ao mesmo tempo, fazer a substituição de todos os contratados. Inicialmente a gente colocou no edital 800, quase 900 vagas, mas chamamos mais de 1.000 candidatos que já compareceram na primeira convocação, que a entrega de documentos, participaram do processo de exame admissional, que é importante isso, o Silvio. Ali pode ser que algum candidato não esteja apto, mas isso quem vai dizer são os médicos que vão analisar. E agora a gente já está numa outra fase que nada mais é a nomeação e agora parte para a assinatura do termo de posse e o colocar eles para entrar em exercício. Então nós temos o concursado, que hoje o maior foco é na educação, e temos também o processo seletivo, que é para atender aí realmente uma demanda da Secretaria de Saúde. O impacto é imediato, né, Silvio? Porque você, na verdade, eu gosto de falar isso, que é uma realidade. Você tem uma população hoje de mais de 240 mil habitantes em Macaé, segundo o IBGE, mas cartão SUS você tem quase 400 mil cartões. Você tem cerca de 150 mil usuários aí, em média, que vêm de outras cidades para fazer o seu atendimento aqui em Macaé. Eu sei que a gente acaba sendo muito repetitivo, Silvio, mas não posso deixar de trazer essa realidade, porque as pessoas falam que a saúde... a saúde, nós temos um número tal de habitantes. Então, com isso, a gente acaba sobrecarregando a nossa folha de pagamento. A gente tem, por exemplo, Silvio, a folha de pagamento da Secretaria de Saúde. Mais de 80% é com folha de... Aliás, deixa eu corrigir. Do orçamento, né, da saúde. O orçamento da saúde, mais de 80% é folha de pagamento. Gasta mais com o pessoal do que com compra de insumos, por exemplo. Exatamente. Compra de medicamento, Se você for dialogar aqui com o Dr. Lucas, que é o nosso secretário, com a Natália Antunes, Simone Salles, você vai ver que a realidade deles é bastante complicada, mas vem um processo exatamente para poder aí minimizar esse déficit e, ao mesmo tempo, melhorar o atendimento à população. Que a gente chamou médicos, chamamos enfermeiros, o agente de combate a endemias, porque tem um papel importantíssimo, o agente comunitário de saúde e outros cargos. E aí acontecem umas coisas assim muito, eu ia falar loucas, mas no fundo dá até para compreender. Por exemplo, poucos anos atrás, acho que 3 anos aproximadamente, a Prefeitura de Macaé estava... Olha que coisa, gente. A Prefeitura de Macaé estava oferecendo um contrato em caráter meio que emergencial, numa situação de emergência, para contratar médico pediatra. E aí, eu conversando com uma pessoa da saúde, a pessoa me disse o seguinte: ninguém quer. Pagando um bom salário. Não era um salário ruim, era um bom salário. E aí, pediatra, por exemplo, é uma dificuldade. As cidades, de um modo geral, têm dificuldade em contratar. Você pode oferecer 20 mil reais de salário. Não aparece. Continua, Silvio. Tivemos o processo seletivo e a gente continua com essa dificuldade na contratação. O que acontece? Os médicos não estão se especializando em pediatria ou clinicar na clínica particular é sempre o melhor negócio para eles? Eu não sei o que de fato está trazendo. Eu sei que a gente tem tido, sim, não é o primeiro processo seletivo, a gente já está, esse foi o 11º processo seletivo.
E o pediatra não aparece. E todas as vezes que a gente oferta esse cargo, a gente tem uma certa dificuldade para poder realmente preencher as vagas. É igual, por exemplo, Silvio, o médico, o ESF, né? Que é a Estratégia Saúde da Família, o médico da família. Que trabalha lá na ponta. Que trabalha na ponta, numa unidade de saúde básica, você vê, são 40 horas semanais. Qual médico que vai querer ficar de 8 às 17, de segunda a sexta-feira? E muitas das vezes para ele é muito mais vantajoso fazer um trabalho em regime de plantão. Ele faz 24 por 144 e fica livre. Então nós temos, além do médico pediatra, a gente tem também uma dificuldade muito grande com relação ao médico da família, que é do ESF. Gente, saúde não é um negócio fácil. O Ari me deu até uma boa ideia. Vamos convidar aqui o Dr. Lucas para falar um pouco dessa máquina complexa que é a saúde, né? Tanto da gestão de pessoas como da gestão logística da secretaria. É um negócio. E quando você tem 150 mil pessoas, além da expectativa da população do município, porque o orçamento, o plano de investimentos, o investimento em infraestrutura, em pessoal, é todo dimensionado para a população. Sim. Aí você vem 150 mil pessoas de fora. Vai dar ruim. É que o planejamento, você vai falar em planejamento, com você tem aí mais de 150 mil. E outra, você pega o orçamento, Silvio, 80% é folha de pagamento, os outros 20% é infraestrutura, medicamento, exames. Realmente exige aí do gestor muita habilidade. Acho que valeria a pena chamar o Dr. Lucas aqui. Sim, com certeza. Para ele falar que realmente exige muito. Na verdade, são duas pastas, Silvio. Tanto saúde quanto educação, que inclusive são as duas maiores pastas que acabam não só a parte orçamentária, mas também a parte de pessoal, que é a nossa área. Só a educação são quase 7 mil servidores. Você vai para a saúde, quase 6 mil servidores. Então você vê que juntando as duas pastas, mais de 80% da folha de pagamento, ela se dilui nas duas pastas. Então tanto o secretário Matias tem um mega desafio de gerir a pasta, como o Dr. Lucas também, que aí tem a alta e média e a atenção primária. Falando em educação, a gente batendo um papo hoje mais cedo, acertando os últimos detalhes para essa entrevista de hoje, você me falou de uma iniciativa muito bacana que você teve recentemente numa entrevista, Sim. de levar diretoras de escola também para falar para o público o dia a dia delas, o dia a dia da educação, né? A gente colocou o título nos bastidores da educação, o Legal. Dia a dia do diretor escolar. O que acontece, Silvia? A Secretaria de Gestão de Pessoas, ela não lida somente com servidores do administrativo. Eu atendo todos os servidores. Porque a vida funcional, independente do Silvio estar diretor e fazer parte da educação, mas Silvio, primeiramente, ele é um servidor do município. Então, a Secretaria de Gestão de Pessoas, ela tem esse papel de ter essa escuta ativa, de parar para escutar e entender e propor ações e políticas em prol dos servidores. E eu fazendo visita nas escolas, Silvio, em algumas escolas, ali comecei a observar, Silvio, o diretor escolar. Quem está de fora não tem noção do nível de estresse que rola, né? Porque, na verdade, o diretor escolar, primeiro a exigência que é os pré-requisitos para ele estar diretor, né? Você sabe que ele passa por um processo eleitoral, você sabe que ele tem que ter ali no mínimo 2 anos, Silvio, quer ser diretor, você tem que ter no mínimo 2 anos de experiência em sala de aula, você tem que ter um curso de uma pós de gestão pública para poder, gestão escolar, para poder ser candidato e estar lotado, então tem todo um pré-requisito. E quem vota no diretor, quem é? É a população local e mais os servidores daquela escola. Ele vai e assume o cargo, você vai ver um grande desafio, que ele, além da parte pedagógica, que é a mega responsabilidade que ele tem, mas ele também tem uma gestão de pessoas. Ele tem lá o porteiro, o auxiliar de serviços gerais, o auxiliar de serviços escolares,
e tem lá a sua equipe, lá os professores, os docentes. Tem que lidar com orçamento, com o Tem micro-orçamento da escola, tem que lidar. com a folha de pessoal, que Sim. ele é, em última análise, quem responde para você Exatamente. pela folha daquele grupo que trabalha ali, né? E ainda tem um outro desafio, né, Silvio? Que a gente vive hoje uma sociedade que muitas das vezes ela quer que quem imponha limites e eduque os filhos é a escola. Exato. E com isso acaba tendo um conflito na escola. Então o diretor, por que veio essa ideia de propor? Vamos conhecer a realidade. Eu, visitando as escolas, vi ali a dificuldade que os diretores têm, mas também vi o comprometimento, Silvio. É um cargo desafiador, mas também vi de todas as escolas o comprometimento dos diretores, o quanto eles querem que Macaé nós tenhamos uma educação referência, que é o melhor para o aluno, e sempre aquela, né? O aluno é a prioridade, é o foco da educação. Aí veio a ideia, nós levamos no programa semana passada, Sim. Foi um sucesso, que ali as diretoras falaram um pouquinho, né? Relataram, deram seus depoimentos do dia a dia. Por isso eu deixo a sugestão aqui, Silvio, trazer alguns diretores aqui, Muito a gente bom, pode muito indicar e para poder falar do dia a dia do diretor escolar, para que a sociedade, a população tenha uma percepção correta e tenha noção da importância do cargo de diretor escolar. Eu sempre lembro o seguinte, a mudança do mecanismo do acesso do profissional da educação à direção da escola acabou impondo uma responsabilidade, um senso de responsabilidade ainda maior, porque no passado, quando você tinha a figura da indicação, né, onde o diretor era escolhido por indicação, por ligação, por relacionamento pessoal, né? Eu não questiono, era o que vigia na época, enfim. Isso levava esse diretor, às vezes, para uma certa zona de conforto, porque essa diretora estava protegida por aquele que a indicou para estar ali. Então isso dava uma... Hoje não, ele é eleito, ele é escolhido, ele está sujeito à crítica dessa comunidade que o elegeu. Perfeito. E tem uma mega responsabilidade, né, Silvio? Mas a gente defende essa forma democrática e ali é quem define, quem decide é a população junto ali com os servidores daquela escola. Então a ideia surgiu foi exatamente através das visitas, Silvio. Só que assim, além da educação, eu tenho, por exemplo, o dia a dia de um enfermeiro. Sim. Vai lá no HPM, Silvio, você vai ver o dia a dia, é loucura. Você vai também, o caso dos médicos, você vai ver a rotina no dia a dia. Se você quiser, depois a gente pode trazer outras categorias para falar um pouquinho dos bastidores, porque normalmente a gente sabe criticar, que isso, é aquilo, ou tem muitas das vezes uma visão errada, contaminada, até deturpada e com isso sendo injusto. Mas você conhecendo a realidade das pessoas, aonde ali tem que tirar água da pedra e fazer a coisa acontecer, é importante ter essa visão correta. Aí a gente tem diretoras de escola, tem profissionais de enfermagem, profissionais da medicina, você tem uma série de categorias no serviço público que estão numa zona tensa, de tensão pelas atividades que exercem, e isso pode acabar influenciando até o seu próprio equilíbrio. E aí eu lembro que quando você entregou a Casa do Servidor, eu estive lá no dia que foi feita a entrega e você repetiu muitas vezes sobre que a Casa do Servidor seria um local de acolhimento também para que o servidor pudesse encontrar conforto nas suas angústias em virtude da atividade que ele desempenha. E por conta disso lá tem o terapeuta, tem psicólogo. A Casa do Servidor recebe muita queixa? Olha, sim. Servidores com pressão psicológica em função do trabalho que exercem? Sim, a gente tem hoje o maior número nosso de afastamento é a saúde mental das pessoas, acabam ficando comprometidas, pressão total. E a Casa do Servidor tem sido, sim, um refúgio e um local de acolhimento dos servidores. Dentro dessas terapias integrativas, a gente recebe muita gente para efeito de atendimento e o psicólogo que está com fila, Silvio. Imagino. A gente está agora aproveitando no concurso que a gente vai reforçar a equipe de psicólogos para, mais uma vez, implementar ações aí de acolhimento aos servidores.
mas as queixas chegam as queixas, e por isso que é importante, Silvio, a gente ter essa escuta ativa. É basicamente você entender, a gente precisa entender qual é a necessidade dos servidores, quais as dificuldades que eles estão tendo, para a gente propor e implementar ações aí, políticas de valorização, políticas de acolhimento para os servidores. O que você tem de novidade para um futuro próximo para o servidor de Macaé que você já possa adiantar em termos de projetos da administração e projetos da Secretaria de Gestão de Pessoas? Tem, para mim, é a menina dos olhos, que é com o ajuste que a gente está fazendo lá agora no SESMIT, que é a implementação da saúde ocupacional, Silvio. Macaé nunca teve. Servidor concursado, vou pegar Kelvin Carvalho. Sim. Kelvin Carvalho, quando entrou na prefeitura, não era nem nascido, mas só fez o exame quando entrou, o admissional. Pergunta para ele se ele fez os outros. Ele ainda tinha, Kelvin Carvalho, eu acredito que ainda tinha cabelos pretos. Tinha. Sim. Cabeludo, que cabelo. Só fez o admissional. Olha o que vai acontecer agora. A gente está já implementando a saúde ocupacional. Vai fazer todos os exames, vai verificar tudo isso. Periódico, essa coisa toda. Periódico, todos os exames. Então, assim, algo inédito para efeito. Para nós, servidores, isso nunca teve, tá, Silvio? É o que a gente vai implementar agora. E junto, Silvio, vai entrar ali uma saúde humanizada, um acolhimento humanizado, onde a gente pretende que todos os servidores, chegando no SESMIT, ele vai ver ali, ele vai sentir, vai verificar que há um atendimento diferenciado. Esse, para mim, é o maior projeto, porque você cuida da saúde do servidor, você cuidando da saúde do servidor, você está pensando no futuro da cidade. O SESMIT, só um adendo rápido, o SESMIT, que é um serviço municipal de saúde do trabalhador, não é isso? Exatamente. E o SESMIT está passando também por um processo que a gente está melhorando o atendimento. Então, assim, Silvio, são várias ações, mas para mim essa é que vai deixar aí a marca, porque imagina quando a gente começar a convocar os servidores para dar um encaminhamento para fazer seus exames ocupacionais, que é o check-up que ele vai fazer ali. Então, para mim, ali que vai ser a grande marca da nossa gestão, é que tanto fala que é um governo humanizado, agora que a gente vai ter aí uma saúde humanizada para o servidor. E é claro que quando a gente fala da relação do servidor com a prefeitura, como a relação de um trabalhador com o seu empregador, seja em que segmento for, sempre bate-se na tecla naturalmente da questão salarial. Ah, mas tratar bem o funcionário é pagar bem. Sim, é claro que é pagar bem, pagar o correto, há essas questões todas, mas há outras tantas questões que vão além disso, que se somam, né? Não abrindo mão do salário, do reajuste, do que é justo, mas há questões que se somam a isso. Na verdade, a gente tem que entender, Silvio, que valorização, né, a valorização... É um negócio mais amplo, ela né? não se resume à remuneração. Precisamos entender isso. E precisamos entender também que o governo ele vem aí desde 21 implementando políticas de valorização mais responsáveis e sustentáveis. Um exemplo foi agora, Silvio. Nós aplicamos os 6 PCCVs. Você sabia que Macaé tinha 6 PCCVs? Não. Nós aplicamos agora no pagamento de maio. Só para você ter ideia, nós temos 6. O agente de trânsito... Eu só sabia o da educação, que é o mais famoso. Mas vamos aqui, são 6 PCCVs. Na folha de pagamento de maio, nós aplicamos as 2 letras, que foi a progressão. Todo mundo deu 2 letrinhas ali que faziam jus ali. Aí oscilava a porcentagem, dependendo do PCCV, de 1, 1,5% até 8%. Que isso, somando com os 7%, dependendo do cargo e o PCCV... teve um reajuste aí de mais de 20%, tá, Silvio? Sim. Dependendo do PCCV. Quando a gente fala de uma valorização, Silvio, responsável e sustentável, nós aplicamos agora. Porque o governo entendeu que ele poderia aplicar agora sem comprometer o futuro dos servidores. O agente de trânsito, Silvio, o PCCV foi criado em 2012. Primeira vez foi aplicado em 2025. Caramba! Nunca tinha sido aplicado. Olha que interessante. Aí você falou do magistério. O magistério, teoricamente, é um dos planos de cargos obrigatório.
Teoricamente, você deveria ter o do magistério, que ele é obrigatório você ter, e um geral. Macaé criou um magistério, que é obrigatório, criou o geral, criou do agente de trânsito, criou do guarda municipal, criou dos procuradores e dos contadores. E tem plano de cargos que quando você vai olhar, ô Silvio, com 10 anos o servidor chega no topo. Você imagina, quem entra agora com 10 anos ele chega no topo da carreira. Qual o estímulo que ele vai ter no 11º ano? Se ele não vai progredir nem ser promovido. Então um detalhe que eu queria falar aqui. E topo da carreira, desculpa, que significa também topo remuneratório. Sim, muitas das vezes. Da carreira remuneratória. Da carreira sim, e da remuneração. Porque ele não tem como evoluir. Porque quando a gente fala, eu gosto de falar desse assunto, que quando a gente entra para os planos de cargos, você tem as duas maneiras de evoluir de forma funcional, que é a progressão e a promoção. Isso. E quando eu falo que ele chega no topo da carreira, exatamente, ele já progrediu, tempo de serviço, foi promovido pelos seus títulos, já não tem mais para onde ir, mas na parte remuneratória. Então chegou, imagina no 11º ano. Você meio que senta no conforto do... Exatamente. Para isso, o município, agora nós fizemos um convênio com a UFRJ, que ela tem um papel fundamental, Silvio, que é de nos apresentar um diagnóstico jurídico funcional dos planos de cargos e também nos apresentar um estudo da viabilidade orçamentária e financeira dos PCCVs. Sim. Então são duas ações que a UFRJ vai precisar ir apresentar ao governo para a gente realmente avaliar aí a viabilidade ou não da continuidade dos seis PCCVs. Então, quer dizer que existe a possibilidade, por exemplo, de rever esses 6 e criar um plano único? Quem vai dizer vai ser o FRJ. Certo. Né? O governo, na verdade, ele não está dando direcionamento nenhum que quer isso ou quer aquilo. O que o governo quer é o seguinte... Esse raio-x é o FRJ quem vai fazer. Que ela deu o diagnóstico. Os 6 que nós temos hoje, pensando em uma política de valorização responsável e sustentável, dá para manter os 6? Quem vai dizer vai ser o FRJ. Lembrando, Silvio, que a gente está falando de uma folha de pagamento de Macaé que ultrapassa os 120 milhões. Lembrando que a gente está falando de uma folha de pagamento, Silvio, que é a segunda maior do estado do Rio de Janeiro, com uma população que ultrapassa 16 mil pessoas. Então, quando a minha fala inicial que a gente tem aí é uma prefeitura, uma cidade dentro de uma prefeitura. Então, o prefeito, o governo poderia, em uma canetada só, alterar tudo. Mas não é o perfil do governo. O governo não está aqui para prejudicar servidores, nem muito menos tirar direito de servidores. Por isso, preferiu a contratação de uma instituição aí de peso, que é o FRJ, que de fato ela apresente os estudos aí ao governo e aí o governo possa tomar uma decisão com base no que for apresentado. A presidente do sindicato lembrou aqui para a gente um fato, e ela lembrou de forma positiva, festejando, comemorando, que foi esse ajuste na database do servidor, de maneiras a que, num futuro próximo, não se tenha mais aquela objeção do ano eleitoral para se dar um aumento de ganho real. Isso também foi um negócio muito bem pensado, porque no final das contas, o reajuste do servidor vai ocorrer com 11 meses e não com 12, né? Sim, a perda, né, vai diminuir. Você vai reduzir a perda, né? Vai reduzir a perda e, assim, foi mais uma política de valorização do governo em prol dos servidores, Silvio. Lembrando que agora, na última eleição, agora 24, o reajuste foi de 3,69, porque o governo ficou impedido, ele não poderia dar a mais, poderia dar a menos, mas não nada a mais. E com isso, agora, quando chegar em 28, não vai ter mais esse problema. Foi mais ali uma ação pensada, planejada e pensada em prol dos servidores. O que acontece? O poder público ele é proibido de dar aumento real nos 6 meses anteriores ao pleito, não é isso? Perfeito. Então, e a database do servidor de Macaé ocorria exatamente em maio. Entrava nessa rota de colisão. De maio. Exatamente. Com isso, agora, esse problema está sanado, Silvio. Sim. Que a database sai de maio, vem para o começo do ano, sai desse período aí de bloqueio legal. O bom que ficou 26 ficou com abril,
27 em março e 28 em fevereiro. Isso. Aí ali ela para e agora a data base nossa passa a ser sempre no mês de fevereiro. No mês de fevereiro. Já é um avanço, porque... Enfim, você dá um aumento real, né? Foi uma demanda do sindicato e é bom falar aqui, ô Silvio, o sindicato, né, a Miriam, ela tem feito o trabalho dela, o papel dela é esse, ela é procurar o governo, buscar diálogo, apresentar propostas e ali a gente analisa as propostas. E aquilo que tem viabilidade técnica, jurídica, orçamentária e financeira, o governo aprova. Ora, eu queria saber uma outra coisa também. Eu recebi aqui também, no programa, o Cláudio Freitas, presidente da Macaé Prev. A gente bateu um papo aqui sobre saúde financeira da Previdência de Macaé, como é investido, né, o dinheiro arrecadado do servidor, como é que ele é revertido em benefício para o servidor, além da aposentadoria e da pensão. E teve um momento aqui que ele colocou uma coisa muito interessante, que é uma preocupação mundial, não é só de Macaé, não é só do Brasil. O Japão está debruçado sobre isso agora lá de forma muito, muito severa, que é, de um lado, o aumento da expectativa de vida, né, do quanto as pessoas estão vivendo mais. Ao mesmo tempo, no caso do Japão, uma entrada tardia de novos trabalhadores no sistema oficial de contribuição, o que acaba gerando um descompasso, né? Isso no caso especificamente do Japão, porque é uma equação que está levando em consideração esses dois fatores, né? A longevidade numa ponta e a demora na entrada no mercado de trabalho na outra. O nosso caso aqui é um pouco diferente, mas nós temos, de um lado, a longevidade e, de outro lado, também uma certa resistência de algumas pessoas em se aposentar. A gente lida com as pessoas, a gente percebe, por N fatores, né? Desde aqueles que acham que vão ficar à toa se aposentarem e não querem, até aqueles que têm questões financeiras e que temem a sua natural queda de rendimento em relação ao salário que têm. Como é que o poder público lida com isso? Eu lembro que uma vez, na Câmara, há alguns anos atrás, um vereador falou sobre a possibilidade de incentivo ao servidor para que ele se aposente, aquele que já tem tempo para aposentar. Isso é viável? Silvio, a gente tinha até a penúltima reforma, a gente tinha um abono de permanência que, querendo ou não, era um incentivo para o servidor ficar, né? Isso. Porque, na verdade, ele tinha tempo e mais idade, mas não queria se aposentar, entrava com o pedido do abono de permanência, descontava, mas era reembolsado. Você entendia que precisava dele, por alguma razão, e só que ia aí ficando acabou, ali. o que aconteceu? Muita gente acabou tendo tempo e idade, mas não quis se afastar. E hoje a gente tem isso. A gente tem dentro da prefeitura muitos servidores, mas a gente tem que também entender, Silvio, o perfil das pessoas. Você vê também que eu atendo, por exemplo, muitos servidores que preenchem os pré-requisitos para se aposentarem. Por que não se aposentam? Aqueles que viraram ali o financiador. Da família, né? Família, é verdade, isso. é verdade. Assim, impressionante a quantidade. É verdade. Quando eu vou verificar, não, secretário, se eu for me aposentar agora, eu vou perder auxílio. Eu pago faculdade para filho, eu pago escola de neto. É um detalhe que eu fico vendo, muitas das vezes leva até um endividamento de servidores em prol de quem? Em prol de netos, em prol de filhos. Então, eu vejo que um dos agravantes tenha sido esse. Mudou um pouquinho o perfil. E o outro detalhe com relação à lei, ela é viável sim. Ela está em estudo por parte do governo. É uma iniciativa do Executivo. E ela já está em estudo sim. A gente está aguardando aí para poder apresentar o projeto. Isso. Teria uma característica parecida com a dos PIDVs? Dos planos de incentivados, né? Exatamente. É um estudo que já tinha sido requisitado da nossa parte. Ele está hoje sobre a responsabilidade da Procuradoria. A gente está aguardando para poder realmente levar adiante. Mas existe sim, ô Silva, essa ideia de aprovar uma lei, encaminhar para a Câmara esse tipo de projeto de lei, incentivando sim. O servidor, esse que tem tempo de aposentadoria. Ele tem tempo, tem idade, ali ele se aposentando, ele tem um incentivo financeiro.
Olha aí, portanto, pode ser uma boa alternativa para aqueles que às vezes estão esperando só exatamente um bom motivo, né? Bom motivo. A gente está sempre esperando um bom motivo para fazer algo de bom para nós mesmos, né? Ou dar uma mudança de vida. Ari, para terminar, queria falar do concurso, voltar no concurso, mas agora falando dos próximos passos, o que vai acontecer agora, se esses últimos concursos, você já deixou claro que o da saúde teve o da educação, agora eu me confundi, um deles teve o caráter de substituição dos contratados, Sim. Né, que foi o da saúde. Perfeito. Foi o da saúde. Mas, de qualquer forma, nós tivemos esse... Foi um processo seletivo. Que foi o processo seletivo, exatamente. Tivemos o da educação. Temos ainda uma questão com o concurso de 2012 que não caducou. Não, eu queria falar sobre os dois casos. Por favor. A gente está com um caso, Silvio, agora que já está na reta final de eu assinar o convênio, o contrato com a Fundação Getúlio Vargas, que é o concurso da saúde. Mas esse concurso que está para ser agora, ele contempla cargos específicos, são especialidades médicas e odontológicas. Sim. E esse aí até a gente publicou o extrato, teve uma repercussão e agora a gente está aguardando para assinar o contrato já para começar a trabalhar no edital. Então vem aí um novo concurso da saúde. Sim. Voltado para especialistas. Exatamente, é onde você falou, por exemplo, para o pediatra, psiquiatra, neuro e outras especialidades. E a parte odontológica também. Isso aí já, em breve a gente está publicando ele. Legal. E a gente tem aquela questão de uma ação civil pública do concurso de 11 e 12. Qual é a boa notícia que eu tenho para dar, Silvio? O perito já tinha concluído o relatório, que é o que aconteceu lá atrás. O juiz designou que um perito analisasse todo o material levantado pela Secretaria de Gestão de Pessoas, Procuradoria, juntamente com o Ministério Público, e analisasse aquilo ali. O perito concluiu o relatório, mandou para a Prefeitura, a gente deu ok, o Ministério Público já se pronunciou, está na mão do juiz. Ou seja, em breve a gente já tem aí a homologação desse resultado final, pelo menos dessa auditoria, para a gente convocar mais de 500 pessoas. Assim, lá daquele concurso 11-12. 11-12. Que ali você tem técnico de enfermagem, você tem enfermeiro, você tem médicos. O maior quantitativo está em técnico de enfermagem. Sim. Pelo que eu vi, tinha mais de 200 cargos, vagas. E com relação a médicos também e enfermeiros. Então, assim, acredito eu que 1 a 2 meses, no máximo, a gente já está divulgando isso, fazendo a convocação. E aí eu te pergunto, convocando o 11-12, dando posse às pessoas desse último concurso, agora que a gente está em meio a esse movimento aí de apresentação de documentação, Sim. Muita gente aguardando para assinar um termo de investidura de posse, mais o futuro concurso da saúde que vem aí para especialidades. Dá para a gente dizer que você vai zerar a tua demanda de pessoal? Não dá para dizer que vai zerar não, Silvio, porque na verdade você está sempre implementando ações, por exemplo, para a saúde, a cada dia a demanda, você não vai conseguir zerar não. A gente vai minimizar, né, nesse primeiro momento, mas vai chegar um momento que vão surgir novas políticas públicas, você não consegue. Pelo menos a educação, a gente vai atender tudo que foi requisitado, a gente convocou. Mas você sabe que daqui a pouco tem servidores se afastando, se aposentando, ou escolas novas sendo inauguradas, unidades de saúde. Então vão surgindo as demandas, as necessidades da população. Então você não zera, não. Isso é do dia a dia. Certo. O servidor que está assistindo a gente agora, que ainda não conhece a Casa do Servidor, por exemplo, que é essa iniciativa muito interessante que foi implementada pela Secretaria, pelo governo, ele deve ir aonde? Ele deve procurar? É porta aberta? Ele chega lá, bate na porta e entra? Porta aberta, Silvio, na rua Francisco Portela, 702. Certo. Aqui no centro, ele chega lá, ele tem todo o pessoal ali, ele vai ser recepcionado, já tem a recepção. Ele vai dizer o que ele pretende, qual é a ajuda que ele quer ter e vai ser atendido. A nossa coordenadora, a doutora Fabienne, vem desenvolvendo um excelente trabalho lá dentro, coordenando a Casa do Servidor. Ela vai chegar ali na recepção, ter alguém para atender, mas se quiser conversar com a coordenadora, problema nenhum, Silvio. Ela está pronta lá para atender. Ela está lá todos os dias atendendo lá os servidores. Legal, maravilha.
Silvio, quando você falou, só um detalhe para não ser injusto, quando a gente falou, por exemplo, nos bastidores da educação, o dia a dia do diretor escolar, o dia a dia de um enfermeiro, o dia a dia do médico, você tem que ver o dia a dia do RH, você tem que ver o dia a dia da Secretaria de Gestão de Pessoas. E melhor ainda, Silvio, no dia do pagamento, Silvio, no dia que o dinheiro cai na conta, você tem que ver... Não, o que é pior é quando ele não cai. Você tem que ver... Tá Kelvin aqui, que é testemunha, que é frenético, né, Kelvin? Eu tive um dia lá e tinha um grupo, estavam assim muito conscientes, eu achei interessante, eu fiquei batendo papo com eles no corredor. Tinha um grupo de trabalhadores da empresa prestadora de serviço da limpeza e varrição de rua, que não tinha caído o dinheiro deles, uma questão qualquer que tinha a ver com a empresa também, né? E aí eles estavam lá meio preocupados, enfim. São essas agruras, né? Porque o camarada, ou ele vê algo lá que parece que é um desconto, ele corre no RH. Ele não caiu o pagamento por alguma questão, ele corre no RH. Corre, e muitas das vezes... O RH é meio muro das lamentações também, né? Sim, Silvio, na verdade, eu passaria aqui o dia todo relatando, eu falo, casos de RH. Inclusive com relação a pagamento, que muitas das vezes o servidor está devendo ao banco, ele olha pelo saldo, não o que foi creditado na conta. Aí depois eu tenho que pegar o contra-cheque, meu amigo, olha aqui. Ó. Você está cheio de desconto aqui, cara. Na verdade, ele foi creditado corretamente, mas ele não se ateve. Mas um detalhe importante, Silvio, que nesses 4 anos e 5 meses, 6 meses, a nossa equipe, bem antes também, eu vou me ater na nossa gestão, para o pagamento cair na conta no dia certo, Silvio, feriado, ponto facultativo, qualquer dia da semana, o horário, tem equipe lá trabalhando para isso. Então você vê que há todo um comprometimento dos servidores, finais de semana, seja qual for, para que assim a gente cumpra com a nossa missão, que nada dê errado, porque assim eu costumo dizer, Silvio, você atrasa um exame, atrasa um medicamento, tem uma repercussão, paga aqui no 5º dia útil. Paga no 5º dia útil que você vai ver o barulho que vai ter. Ainda que a gente não estaria descumprindo lei nenhuma, mas traria, porque hoje há um comodismo que a gente recebe sempre no final do mês. Então, assim, a gente tem uma equipe na Secretaria de Gestão de Pessoas também 100% comprometida. Silvia, é importante destacar aqui que todas essas ações e políticas só são possíveis implementar ou colocar em ação por causa do comprometimento da equipe que nós temos na Secretaria. Maravilha. Isso é muito importante. Ari, queria agradecer demais a tua presença, mandar um abraço aí para a tua equipe, extensivo a todos que trabalham, colaboram, fazem aquela máquina do RH, que é uma máquina de fazer doido realmente, fazem aquela máquina girar e acontecer, porque do bom trabalho de vocês resulta no bem-estar e no bom atendimento do servidor, em última análise, da população de um modo geral, porque o servidor satisfeito vai trabalhar melhor e na ponta o cidadão vai ter esse reflexo. Perfeito, Silvio. Agradecer pelo convite, pela oportunidade de vir aqui compartilhar experiências, divulgar ações, e em breve aí, quando a gente caminhar para a escola do servidor, que já está naquela fase de locação de imóvel, a gente trazer aqui novidades, Silvio. Por favor, portas abertas para a gente falar de tudo que estiver fazendo em prol do servidor, em prol do usuário de serviço público de modo geral. E o bom também, Silvio, que eu posso falar, o conforto que a gente tem de trabalhar, fazer parte do governo, o que não falta é vontade política. A gente faz parte de um governo onde o prefeito ele dá todas as condições para o secretário trabalhar. Então, assim, não cria embaraço, não cria empecilho, não cria nada. Isso para nós que queremos, que temos o alinhamento com a gestão, com o gabinete, para nós é perfeito. Você consegue fazer diversas entregas. Maravilha. Mais uma vez te agradeço muito. Portas abertas, a gente conversa em breve, Ari. Obrigado, Silvio. Tá bom, e lembrando, hein, eu já ia, antes de despedir, você pode acompanhar o trabalho e as ações e as informações da Secretaria de Gestão de Pessoas no site da Prefeitura de Macaé, no www.macaé.rj.gov.br. Você tem lá estrutura, secretarias e notícias. E aí você tem um ambiente onde você vê tudo que está acontecendo ali no âmbito da Secretaria de Gestão de Pessoas. Esse é
é o Nossa Macaé. Como eu sempre falo, a gente aqui procura falar de coisas importantes, interessantes, que digam respeito a toda a população, sempre trazendo notícias positivas e importantes da nossa cidade. Eu peço que você, se não for assinante ainda do canal TV Câmara, por favor, assine o canal, ative o sininho e assim o YouTube manda esse nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Compartilhe esse podcast, manda para o seu tio servidor, para o seu amigo que trabalha na prefeitura, que é prestador de serviço, que é servidor concursado, manda para o pessoal todo, bota no grupo de WhatsApp aí também, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.